umas informações importantes. A gente tem aqui, quando eu tenho um número elevado a 1, esse A aqui pode ser qualquer número. Pode ser 2 elevado a 1, 10 elevado a 1, qualquer número. Então, esse A representa um número, um fator. Quando eu tenho qualquer número elevado a 1, pode ser até negativo, pode ser menos 2 elevado a 1. Quando eu tenho qualquer número elevado a 1, o resultado disso é ele mesmo. Então, se eu tenho 2 elevado a 1, vai ser 2. Se eu tenho 10 elevado a 1, vai ser 10. Se eu tenho menos 2 elevado a 1, vai ser menos 2. Correto? Então, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Quando eu tenho um número elevado a 0, qualquer número, pode ser qualquer um desses, pode ser 100 elevado a 0, pode ser qualquer número, menos 5 elevado a 0, qualquer número. Esse A representa qualquer número que você colocar aqui. Elevado a 0 vai ser igual a 1, independente. 100 elevado a 0 é igual a 1, menos 5 elevado a 0 é igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Quando eu tenho um número elevado a menos um expoente, esse n aqui é um outro expoente. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Então, esse A é qualquer número e esse n é qualquer outro número que é o nosso expoente. Quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, quando o nosso expoente é negativo, o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em fração. Eu tenho aqui só 2, ele é só um número, não é uma fração. Só que se eu coloco um aqui embaixo, ele se transforma em uma fração e não mudou nada. 2 dividido por 1 é 2, ok? Então, aqui eu tenho uma fração. Então, qualquer número, aqui, se eu colocar 1, eu tenho uma fração. Aqui, se eu colocar 1, tem uma fração, certo? Então, qualquer número, ele é uma fração se você colocar 1 embaixo. Então, eu tenho aqui, coloquei 1, então agora eu tenho uma fração. Eu vou inverter essa fração, eu vou inverter os valores. Então, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então, como isso aqui eu vou colocar para baixo, vai mudar o sinal do nosso expoente, então ele vai ficar positivo. Então, quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter a fração para transformá-la em positiva. Então, isso aqui é 1 dividido por 2 elevado ao cubo. Agora ficou positivo. Aí sim eu posso calcular. Mas quando eu tenho um expoente que é negativo, eu tenho que inverter. Se eu já tivesse uma fração pronta, era só inverter. Como aqui eu não tinha, eu tenho que colocar 1 embaixo de qualquer número que esteja aqui e inverter essa fração. Para aí sim eu poder calcular. Se você calcula com um número negativo, tá errado.